No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um homem maravilhoso, Antônio Ribeiro, nascido na pequena vila de Santana das Flores, em Minas Gerais, em 1952. O velho mestre morreu às 7h30 do 7º dia deste mês, rodeado pela família e amigos, em seu querido lar no bairro Vila Guilherme, em São Paulo. Antônio nasceu na casa de seus avós, onde aprendeu a amar a terra, a cultura e o trabalho duro. Filho mais novo, cresceu ouvindo as histórias de sua família, lendo livros na biblioteca pública da vila e sonhando com grandes aventuras. Aos 15 anos, com uma bolsa de estudo, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou medicina e se tornaria um dos maiores médicos cardiologistas do país. Ele era conhecido por seu caráter gentil e compassivo, sempre disposto a escutar as preocupações dos pacientes e compartilhar suas experiências. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho incessante em prol da saúde pública. Ele era o médico do povo, que sempre prestava atenção às necessidades das comunidades mais carentes. Em 1983, perdeu a esposa de sua vida, Maria do Rosário, vítima de um violento acidente de carro. O luto foi profundo, mas Antônio nunca desistiu de sua missão. Anos mais tarde, ele fundou o Instituto Coração do Povo, uma instituição que ajudou milhares de pessoas em todo o país. Antônio era um apaixonado por literatura e poesia, sempre com um livro nas mãos ou uma quinta-feira às 17 horas para ouvir o programa da Rádio Cultura. Ele também adorava passear pela casa de sua infância, tocando seu violão e cantando as canções que sua mãe lhe ensinou. Antônio Ribeiro deixou uma marca duradoura em nossas vidas. Seu legado será eterno, como o cheiro do café da manhã na vila, ou o estrondoso silêncio das 14 horas no quintal da casa, quando ele encerrava a jornada de trabalho e começava a escrever seus poemas. Ele é lembrado como um homem que, com seu carisma e sabedoria, tocava a vida como uma viola, sempre buscando as notas mais suaves e belas, até o fim. Esta manhã, a senhora Maria Luísa da Silva faleceu, após um longo e nobre combate à velhice. Ela nasceu em 1949, num pequeno povoado chamado Lagoa Dourada, no interior do estado de São Paulo. Filha de humildes camponeses, foi a mais nova entre 3 irmãs. A família vivia na zona rural, onde o trabalho era árduo e as dificuldades eram muitas. Maria Luísa aprendeu desde cedo a importância do esforço e do amor por seu povo. Aos 10 anos já cuidava dos irmãos mais novos, enquanto seus pais trabalhavam nas lavouras. Aos 15, com o apoio de uma professora particular, ingressou no ensino fundamental, onde demonstraria uma incrível habilidade para o estudo e a educação. Com 25 anos, Maria Luísa tornou-se professora primária em Lagoa Dourada. Sua escola era composta por crianças de famílias modestas e trabalhadoras, como ela mesma. Ela dedicava seu tempo livre a seus alunos, ensinando-lhes não só a leitura e escrita, mas também a história, a geografia e a ciência. Sua paixão pela educação e pelo bem-estar de seus alunos lhe rendeu o título de professora emérita em 2016. Além da escola, Maria Luísa dedicou sua vida aos mais necessitados da comunidade. Ela foi a fundadora do Centro Social Nossa Senhora dos Anjos, onde auxiliava famílias de baixa renda em diversas áreas, como alimentação, saúde e educação. Em 2018, recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo seu trabalho incessante com a comunidade. A senhora Maria Luísa também foi uma grande amiga do meio ambiente. Durante toda a sua vida, cuidou dos recursos naturais e incentivou a população à preservação da natureza. Ela foi homenageada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019 com o Prêmio de Proteção Ambiental.
Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seus esforços foram reconhecidos não apenas em sua região, mas também pelo país todo. No rádio, na televisão e no jornal, ela foi sempre lembrada como uma mulher que se consagrava ao bem-estar de todos, sem distinção de idade ou condição social. Maria Luísa era conhecida por sua dedicação total às pessoas. Ela acordava cedo para fazer café e compor a tabela do dia com pratos tradicionais e saudáveis. Seu quarto tinha sempre um cheiro delicado de ervas secas, enquanto suas janelas abrigavam orquídeas coloridas. Ela gostava de ouvir música enquanto tricotava roupas para seus amigos mais carentes, e amava ler romances clássicos brasileiros antes de dormir. Em 1982, Maria Luísa sofreu um golpe muito difícil. Seu marido, o amado João, foi vítima de um acidente de ônibus e faleceu aos 54 anos. Desde então, ela dedicou sua vida à ajuda lá e cuidar dos filhos. Mas a tragédia voltou em 2018, quando seu filho mais novo, Pedro, de 27 anos, faleceu em um acidente de carro. Maria Luísa lutou contra o doloroso acontecimento e continuou se dedicando à sua comunidade, como uma mulher forte e respeitada por todos. Maria Luísa da Silva viveu uma vida dedicada ao serviço de outros, deixando um legado inesquecível na história brasileira. Seu nome será sempre lembrado com amor e admiração pela geração que veio e aquele que chegará. Ela deixou para a posteridade uma mensagem: viva o amor, viva a solidariedade, viva a esperança. A vida é curta, mas temos o poder de mudar o mundo. E hoje, com tristeza no coração e respeito na alma, dizemos adeus à Senhora Maria Luísa da Silva, uma mulher que iluminou as vidas de muitos e viveu uma vida dedicada ao bem-estar de todos. Ela deixou uma floresta de árvores plantadas, um rio corrente de amor e carinho e uma casa cheia de lembranças que nunca serão esquecidas. Amei-la e respeito-a eternamente. A vida de Seu Jorge é uma narrativa ensolarada e vibrante, uma oda à essência do Brasil, a força da tradição, a vitalidade da novidade e a inquebrantável luta pela liberdade artística. A voz dele, aquela nota profunda que penetra no alma como a sonoridade do samba e frevo, é um testemunho vivo desse mundo interior que só o Brasil consegue expressar com tal força. Nascido em uma favela carioca, Seu Jorge cresceu rodeado da música, do ritmo da vida e dos sons que marcam a história de nosso país. Aos poucos, a música se tornou sua voz, sua maneira de expressar as angústias e o encanto da vida. A cada nota cantada, a cada palavra falada, ele se transformava em um instrumento que tocava os sentimentos mais profundos do coração brasileiro. A voz grave de Seu Jorge é uma metáfora da nossa terra, forte, sedutora e cheia de vida. Sua presença na cena musical brasileira é como o sol nascer no céu paulista, inesquecível e luminosa. E a sua autenticidade é uma homenagem às raízes da MPB, ao samba que vibra nos corações de todos nós, ao soul music que nos movediza e inspira a luta pelo amor e paz. Seu Jorge é um símbolo da resistência cultural brasileira. Ele não se conforma com os padrões impostos pela indústria musical global. Ele busca suas raízes, sua essência, sua identidade. E acha força para continuar cantando, para continuar inspirando. A sua voz é o grito da liberdade artística, uma chama que arde no coração do Brasil e que nunca será apagada. E ele conquistou o mundo com essa voz. Com a autenticidade de seu som, Seu Jorge levou a música brasileira a palcos internacionais. Ele mostrou ao mundo que nós também somos uma cultura rica, diversificada e inigualavelmente vibrante. E ele fez isso com carisma que é típico do Brasil, sorriso, amizade e a vontade de compartilhar o que temos. E por fim, Seu Jorge é uma lição de vida para todos nós. Ele nos ensina a valorizar a autenticidade, a busca pela liberdade artística e a necessidade de se conectar com nossas raízes. E ele nos mostra que, mesmo nas favelas do Rio ou em qualquer outro lugar do Brasil, é possível sonhar, cantar e vencer. E é isso que torna Seu Jorge um ícone da música brasileira e um símbolo de esperança para gerações a vir. Ele surgiu no meio do caos e da luta, um fragoroso grito na tempestade. Seu Jorge nasceu em terras de Belford Roxo, onde o sol brilha com intensidade e as chuvas caem com fúria, como uma bênção e um castigo ao mesmo tempo.
Naquele lugar, onde o silêncio era raro e a vida cotidiana era cantada em ritmos de samba e batuques, ele nasceu rodeado pela música. Era o refúgio de uma família que enfrentava diariamente as dificuldades financeiras e a luta pelo sustento. Em suas ruas, onde se cruzam as correntes da vida e da morte, ele aprendeu a cantar antes de caminhar. As rodas de samba da vizinhança eram o seu berço, e os instrumentos improvisados, feitos com tudo que encontrava nas ruas, foram sua primeira escola de música. A voz dele, ainda frágil como uma sombra, despertou no meio da confusão, e logo se transformou em um canto sagrado, uma invocação à vida, uma declaração de amor para o mundo. Sua música nasceu do sofrimento, da luta e da esperança, e foi crescendo com a força das águas que correm no coração dos habitantes da periferia carioca. Ele, assim como seus irmãos e pais, aprendeu a lutar desde pequeno, mas também aprendeu a cantar, a encontrar o sol nas nuvens e a ver a beleza na dor. A música foi o seu salvio, um refúgio onde encontrava consolo, liberdade e expressão. A voz de seu Jorge ressonou entre as casas, como uma promessa de amanhã melhor, e, com ela, ele convidou todos a sentirem o coração da cidade, a alma do povo brasileiro. Eles cantaram juntos, ele e a terra, e a música se transformou em um hino que uniu as gerações e os corações. E assim, nas sombras de Belfort Roxo, surgiu uma estrela, iluminando o céu com sua voz e suas letras. Seu Jorge se transformou em uma espécie de mensageiro do amor e da esperança, que cantou e deslumou a vida, conquistando o coração do Brasil e do mundo. Na juventude, seu Jorge enfrentou tempestades sem parar, caminhando sobre marés de insegurança e desespero. A vida o empurrou para ruelas carentes, em um labirinto de ruas sem fim, onde a lua só zelava as cinzas dos seus sonhos. Mas ele sabia que, nesses momentos de abandono, a alquimia do sofrimento forjava seu caráter e refinava seu espírito. Naquele impasse das trevas, onde o fogo da esperança parecia apagado, seu Jorge encontrou o teatro e a música. Eles se ofereceram como uma salvação, um escaparate para suas emoções. Era como se a música tivesse dito: venha, meu rei no meio do teu coração, e desse lugar transforme o vazio da existência. E ele obedeceu, cantando as notas da vida em seu peito, sondando os cânions e zumbidos da alma. Na verdadeira escola das ruas, seu Jorge participou do grupo de teatro da comunidade, uma irmandade de espíritos rebeldes e solitários, que se encontravam para buscar o sol nas estrelas e despertar a luz esquecida. Eles eram como árvores no meio do deserto, que cresciam com a força da água do coração e a luz do amor mútuo. Nesse calcinhado terreno de sonhos, seu Jorge recebeu o brilho celestial dos olhares de seus companheiros, que lhe reconheceram um talento escondido nas sombras da sua alma e incentivaram a dedicação incandescente. Era uma espécie de mistério sagrado, um sacrifício e um banquete simultâneos, onde seu Jorge encontrava força para continuar sonhando, mesmo com o vento do medo latindo nas folhas da vida. Esses anos foram como um ciclo vital, uma fase de metamorfose e renascimento, que moldou sua visão de mundo, iluminou seu caminho e forjou a sua força criativa. Seu Jorge descobriu que, mesmo no abismo do sofrimento, havia um rio encantado de inspiração e uma floresta viva de imaginação, onde o verdadeiro valor da vida reside, na capacidade de transformar a dor em arte e a desolação em música. E assim, ele levantou-se dos escombros, como um guerreiro reencarnado, e partiu para conquistar os céus com o som das suas canções. No calor da capital, seu Jorge surgiu como um rosto inconfundível na paisagem cultural brasileira. Seus olhos pregos e cabelos rijos, em raro contraste com a matizada diversidade da cidade, representavam uma espécie de brilho que atrai o olhar, assim como suas notas musicais captivantes. A vida dele era então um trombeta sonhador em meio à cacofonia da metrópole, onde a música se tornou sua voz e sua única arma. Sua voz, que _start assista. _start assista. _start assista. Se espalhou pela capital como o som do vento através das folhas secas, era um alívio no caos da cidade. Seu Jorge cantava com uma emoção que se revelava tão autêntica quanto sua paixão pela música. A cada nota, a cada palavra, ele contava suas histórias e transformava o silêncio em poesia. Era como um dançarino mudo no meio de uma multidão, capaz de movimentar as almas com sua música sem mesmo tocar nada. Os seus primeiros álbuns, Cru e América Brasil,
foram testemunhos da sua evolução musical, de seu talento inato e de sua determinação em desbravar novos caminhos. Eles se tornaram símbolos do espírito brasileiro, com músicas que despertam o mais profundo amor pela terra dos quatro cantos. Suas letras falavam da vida na periferia, da paixão e das dificuldades, de tudo aquilo que fazemos por alegria e por amor à vida. Mas Seu Jorge não se limitou à música. Ele conquistou o mundo do cinema com sua presença intensa e autêntica, atuando em filmes marcantes como Cidade de Deus e Marighella. Seus personagens eram marcados por uma vulnerabilidade que atrai o olhar e uma forte sensibilidade que se reflete na tela. E com suas versões em português das músicas de David Bowie no filme The Life Aquatic with Steve Zissou, Seu Jorge mostrou que a música brasileira é capaz de se transformar e se adaptar a qualquer estilo, sem perder sua essência e seu carisma. A obra do artista não apenas lhe rendeu prêmios, mas também abriu espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo. Seu Jorge se tornou um símbolo da força e da beleza da música brasileira, mostrando que mesmo na diversidade, podemos encontrar nossa identidade e nos unir como um povo. E como aquele trombeta sonhador, Seu Jorge continua desafiando as expectativas e conquistando corações com sua música e sua arte, se consolidando como uma das maiores referências da cultura brasileira no mundo. E é nesse caminho que ele se consagra como um verdadeiro herói nacional. Seu Jorge era uma flama que brilhava no céu das periferias, uma luz que irradiava força e esperança. Sua voz, assim como seus versos, era uma celebração da sua terra, um grito de amor pela terra do samba e do frevo, do axé e do forró, da batucada e do lundu. Nas ruas da capital, ele cresceu sob o som dos táxis que passavam e do rumo das maracás que se dançavam em festa. E o mundo inteiro, sem saber, começava a ter um pouco mais de vida. Porque Seu Jorge era um poeta da periferia, um herói nasceu nas calçadas e nos cortiços, uma mensagem de que mesmo na maior das misérias, o sonho é sempre possível. Ele soube que a sua força viria do seu passado, daquilo que todos consideravam como desvantagens. Seu Jorge não era apenas um nome, era uma promessa de superação, uma declaração de que o que os outros chamavam de deficiência, ele a chamava de riqueza. A sua voz era o som da luta, do trabalho duro, do sonho aceso nos olhos, e assim, ele se tornou um símbolo de coragem, de autenticidade, de amor pela cultura popular brasileira. Era uma espécie de canto da terra, como se a própria terra falasse por si mesma através de suas canções e filmes. Ele era um embaixador do Brasil, um defensor da música nacional, um amigo que levava o país ao mundo e o mundo ao país. Ele inspirava jovens a acreditarem na arte como caminho de transformação, mostrando-lhes que a música é uma das maiores formas de expressão, a melhor maneira de se contar histórias. Seu Jorge era um legado vivo, um exemplo a ser seguido, uma lembrança que nos inspira a lutar, a sonhar e a acreditar em nossos poderes. Ele continua presente na memória coletiva do Brasil, como um símbolo de coragem, de autenticidade, de amor pela cultura popular brasileira. E para sempre ele será lembrado